Mateus capítulo 20. Senhor Jesus. Amém. O dono da casa saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para sua vinha. No versículo 2, diz que esse dono ajustou com os trabalhadores o salário de 1 denário por dia e mandou eles trabalhar lá na vinha. Vinha é pé de uva, né? Videira. Sim. E ele saiu, depois de sair manhãzinha, depois saiu na terceira hora, talvez 9 horas da manhã. E se alguém tiver com a Bíblia traduzida aí, pode me ajudar para saber o horário, mas acredito que seja 9 horas. Saiu 9 horas da manhã e viu as pessoas desocupadas. Aí no versículo 4 ele disse assim: vá trabalhar lá também na minha vinha, lá na minha roça, eu vou te dar o preço justo. Aí eles foram, saindo agora já perto da hora sexta, 12 horas, meio-dia, e também da nona, 3 horas da tarde, procedeu da mesma forma. 6 da manhã ele foi e contratou os caras para trabalhar por 1 denário por dia. Depois foi 9 horas e depois foi meio-dia e 3 horas da tarde. E disse assim: vai, eu vou te pagar um preço justo. E eles também foram, né? Porque eles estavam desocupados nas praças, né? Senhor Jesus. Amém. Depois, ao cair da tarde, deixa eu achar outra aqui, versículo 6. E saindo por volta da hora 1 décima, diz que aqui é mais ou menos 1 hora antes de terminar o expediente. Se terminasse 6 horas, seria basicamente 5 horas da tarde, pela aí. 1 décima, faltando 1 hora para terminar o dia de trabalho. Encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhes: porque ninguém nos contratou. Então ele lhes disse: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até aos primeiros. Vindos da hora 1 décima, né, que foram os últimos, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa. Ó Senhor Jesus. Irmãos, quanto foi que o dono da casa acertou com os que iam trabalhar, os primeiros a trabalhar 6 horas da manhã? Acertou quanto com eles? 1 denário. Quanto foi que ele pagou, o dono da casa? 1 denário. Mas eles estavam reclamando. Por que eles reclamaram? Por inveja, né? Inveja. Os últimos só trabalham 1 hora, porque é 1 denário. Uhum. Pegaram 5 horas da tarde, Então, trabalham até 6 e ganharam 1 denário também. Aí teve a murmuração, né? Ó Não queria Senhor aceitar. Jesus. Como é que Não pode queria trabalhar aceitar. o dia todo, você só trabalha 1 hora? Que é a Mesma coisa. Então, como ficaria, né? Parece injusto. É ciúme. Parece, Isso aí causa parece ciúme. injusto, mas o justo foi combinado. Desculpa, Amém. combinado não é caro. O salário. É, O então, salário deles foi 1 denário. isso mesmo. Quem tá É. ali perdendo é o patrão, né? Que pagou Combinado não sai caro. mais que 3 dias. Então Deus, ele é esse nosso patrão, né? É. E Deus, ele não é injusto, porque, como o Givaldo falou, pode até parecer, mas ele não é, porque Deus tinha combinado. Vamos colocar logo Deus na figura, porque essa parábola representa isso, né? Porque a salvação é algo tão grandioso, e nós desfrutamos na manhã de hoje. A vida eterna é um presente, é um dom gratuito de Deus. E todos que creem têm direito à vida eterna. Verdade. Mesmo aqueles que já se converteram ao Senhor 50 anos atrás, é um velhinho, está lá, e Alex se converteu tem 3 anos, mas Jesus voltou agora. Os dois têm a vida eterna. Não tem porquê, o mesmo salário, a salvação eterna. Esse é o nosso Deus. Deus, se você crê em mim, você vai ter a vida eterna. Mesmo que morra, viverás, ou seja, vai ter a vida eterna. Passará da morte para a vida. Não entra em juízo, né? Então, irmãos, relacionando a isso, a primeira parte é que Deus, ele está disponível para salvar a todo aquele que crê e dá o presente da vida eterna. Amém. Uma pessoa está no mundo do crime, vamos colocar assim, né? Como um ladrão, por exemplo, né? Está no mundo do crime, fez tantas coisas erradas, mas às vezes ali, antes da sua morte, ele se arrependeu cabalmente dos seus pecados, confessou a Jesus como seu Senhor, ele creu, né? E a Bíblia diz, né? Não teve a oportunidade ali de dar mais um passo adiante, mas ele creu. O Senhor falou para aquele ladrão: hoje mesmo estarás comigo
num paraíso, comigo num paraíso, né? Então, a vida eterna é para todo aquele que crê no Senhor Jesus, né? Verdade. É claro que após a pessoa crer, né, tendo condições, se faz necessário o batismo para confirmar isso. Mas no coração da pessoa, o batismo é algo exterior para confirmar o que está já no interior, né? Testemunhar, isso mesmo. Mas no coração dele, ele creu. E aí, mesmo de última hora, sendo chamado na hora 10ª para a obra de Deus, ele ainda vai ter também o galardão, vai ter a vida eterna disponível, né? É o que é diferente, como nós estudamos, do reino milenar, né? A Bíblia diz que há um descanso e somente os que se esforçam, né, poderão se apoderar desse reino. Esforcemos-nos, pois, para entrar no descanso. Está em Hebreus 4, se não me engano. Então é algo assim que a gente já precisa, depois de se converter ao Senhor Jesus, nossa caminhada e jornada cristã, nós precisamos dar testemunho do Senhor, ser vigilantes, né? Lutar contra, nos fazer mortos para o pecado e nos desviar de todos os caminhos tortuosos, porque Deus é amor, mas também Deus é justiça. Às vezes nós temos a noção, né? Ah, não, isso não vai acontecer comigo, mas a Bíblia diz que o Pai que ama, Ele disciplina. Deus nos disciplina porque Ele nos ama. Porque às vezes só a disciplina é capaz de fazer o homem distorcer o bico, de mudar a sua rotina, né? Às vezes o pai ou a mãe diz assim: meu filho, minha filha, não faça isso, não vá não, não vá não. Mas a criança na cabeça dura, que ela quer porque quer e ele é obstinado e ela faz. Mas às vezes quando sofre uma disciplina, seja da mãe ou seja por circunstâncias da vida, ela começa a refletir por si mesma, né? E ver que o caminho que ela estava indo estava errado, né? Então, às vezes, a disciplina vem porque Deus, Ele nos ama e nos faz refletir, né? Às vezes, o que parece ser uma tragédia é simplesmente Deus permitindo para nos conquistar novamente, né? Eu estou falando isso aqui, eu estou lembrando do seu Fernando, não sei se caso foi uma disciplina, mas o fato foi que quando a gente foi na casa dele, ele se acidentou, não foi, seu Fernando? Foi. Se acidentou e tal, e quando a gente foi fazer uma visita lá na casa dele, ele disse assim: mais nunca eu vou, acho que foi botar álcool na minha boca, um negócio assim, foi, mas nunca eu vou botar álcool na minha boca, vou participar de tais coisas, porque já falei ao cicrano que eu não vou fazer mais isso. Ou seja, depois que ele se acidentou, sofreu isso, ele refletiu e disse, viu ali que era viu ali que não era certo ele continuar fazendo aquilo. É verdade. Então, às vezes Deus permite que as circunstâncias nos sobrevenham para que nós possamos voltar para o caminho correto, né? E aí é a questão do reino. No reino, o Senhor Jesus, como Ele nos ama, Ele às vezes nos esmaga um pouco, nos pressiona, mas tudo isso é para nós voltarmos para o caminho correto. Às vezes você está indo num caminho tão cego por um caminho, tão cego em si mesmo, no seu conceito, na sua opinião, no seu pensamento, de dura serviço, que a Bíblia chama, né? E aí só o Senhor mesmo para mudar. Mas enfim, ainda nesse capítulo, nós vemos aqui que o coração do Senhor era bom, o Senhor era bom, mas voltando para a terra, assim, dos homens, do salariado, o coração daqueles últimos homens, ele tinha ganância e tinha ambição pelo que os outros recebiam. Se o Senhor te prometeu algo, Ele já te deu, se contente com aquilo que Deus te deu, né? Verdade. Não tem por que você estar olhando para os outros e estar invejando, tendo ciúme, tendo comparações, porque você tem o seu, desfrute do que Deus te deu, né? Porque se você não desfrutar do que Deus te deu, você vai sempre ficar um cara insatisfeito. Digamos que você tem uma tarefa de terra e Cicrano tem 10 tarefas. Aí você, poxa, Cicrano tem 10, eu só tenho uma. Aí você não vai desfrutar da sua uma tarefa porque está olhando as outras tarefas, né? Não, nós precisamos estar contentes com o que Deus nos deu. E sabemos que Deus, Ele sabe a nossa capacidade e isso é o suficiente, né? Ó Senhor Jesus. Ainda depois, irmãos, desfrutam mais essa parte da parábola. Ele falou aqui sobre
o pedido da mãe de Tiago e João, no versículo 20. A mulher de Zebedeu, com seus filhos, pediu um favor a Jesus. Ela disse: manda que no teu reino meus 2 filhos se assentem, uma à tua direita e outra à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: podemos. Podemos. Ó Senhor Jesus. Então ele disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita, à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porém para aquele a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiores exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como eu, o Filho do Homem, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Essa passagem é muito séria, irmãos, porque esses 2 rapazes aqui e sua mãe já estavam também almejando posição. A ganância por a ambição. Tinha tantos discípulos e ela queria esses 2 aqui, né? Pode sentar-se uma à direita e outra à esquerda. Senhor Jesus. E o Senhor disse: vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Vocês podem beber o cálice que eu estou para beber, ou seja, a crucificação, a morte, né? E eles ainda disseram: podemos. Mas o que a gente viu na realidade, na crucificação, só um discípulo ficou bem próximo de Jesus e outro ainda negou o Senhor Jesus quando perguntaram a ele se ele era um dos discípulos de Jesus. Pedro negou, praguejou: não, nunca vi esse homem, ficou com medo também, né? E os demais ficaram de longe, e só João, que é chamado o discípulo amado do Senhor, que acompanhou de perto, talvez com Maria, acompanhou de perto e viu ali sangue e água jorrar. Sim, então, irmãos, às vezes nós dizemos assim: podemos, eu quero, mas na hora de pagar o preço mesmo, na hora de se sacrificar, é outra coisa, né? Às vezes nem sempre a gente se dispõe. Verdade. E Amanda até desfrutou na consagração algo bem interessante, né? Que com a responsabilidade vem mais compromisso, mais preocupação. Um pai de família tem muito mais preocupação que eu, né? Porque ele vai ter que botar comida dentro de casa, vai ter que disciplinar, vai ter que direcionar. Ou seja, quanto mais responsabilidade você adquirir para a sua vida, mais dor de cabeça, mais preocupação vai vir as coisas, né? Então, aqui o Senhor Jesus: vocês podem sentar ao trono se vocês querem, mas você quer beber o cálice que eu vou beber? Aí, pagar o preço, né? Muitos querem ir ao reino, mas quem a cruz tomar, né? Ó Senhor Jesus. Então aqui, e também já mostra a questão da ganância por posição. Nós nunca devemos almejar a posição. Aquele que tanto almeja é o que Deus mais não dá. Aquele ditado que diz que Deus não dá asa à cobra, né? Porque Deus sabe que se o seu coração estiver nisso, você vai se corromper. Então, às vezes, Deus não permite que você foque na experiência e perca Deus de vista, né? Então, às vezes, se Deus vê que você está almejando muito isso, Deus às vezes te rebaixa para que você, de fato, não se perca, pois se conseguir, às vezes pode se perder no orgulho. E tem casos que a pessoa já lá em cima se perde também. Como Nabucodonosor, que era um rei, teve um sonho, né? Ele teve um sonho de uma grande árvore que pegava e ia até o céu, cobria, né, tudo ali, os animais descansavam e tal. E aí Daniel interpretou o sonho e disse: olha, rei, essa árvore aí é o Senhor que cresceu tanto e domina todas as nações na terra. Mas eu, porém, lhe digo, né, porque a árvore ia ser cortada e tal, ia ficar só o topo. Mas aí Daniel interpretou: você tem que se humilhar diante de Deus, se volte a Deus, né, para que isso não aconteça. Daniel deu o conselho. Mas depois de um ano, Nabucodonosor passeava no seu palácio e disse: não é essa a grande Babilônia, o palácio que eu construí com o meu poder, para a glória da minha majestade? Naquele mesmo momento ali, a disciplina de Deus caiu na terra e a Bíblia diz que ele se tornou como um louco, né? Como um animal selvagem que come capim. Provavelmente ele
perdeu o juízo ali, enlouqueceu, né? Enlouqueceu, deficiente mental ali, e ele perdeu toda a capacidade de governar o trono e ficou afastado. Por quê? Porque a posição encheu o coração de orgulho. Aí quando o orgulho entra no coração, não é mais Deus, é eu. É eu que sou bom, eu sou melhor que os outros, tudo tem que ser na minha ótica, do meu jeito, tal. Aí o que acontece? Você está desconsiderando a ação do Espírito Santo, o mover do Espírito Santo, que é a maior autoridade, o agir de Deus, para se gloriar. Quando você se gloria, você está deixando de dar a glória devida a Deus. Verdade. Quando Nabucodonosor fez isso, eu, Sim. aí a disciplina de Deus veio. Então, outro fato aqui é que nós não devemos tentar ser o primeiro, ou ser o maior, ou ser o melhor, mas servir com humildade. Aí quando você serve, Deus vê que você está capacitado. Se Deus vê que você não tem capacidade de receber um elogio, talvez Deus não vai permitir isso. Se Deus vê que você saiba gerenciar isso, talvez Deus permita. Sim. Se Deus sabe que você tem capacidade de administrar 50 milhões, talvez Deus permita. Se Deus sabe que você não tem capacidade de administrar, Deus também não vai te dar, porque Ele não quer te perder, né? Verdade. Então tudo é conforme a capacidade, né? Sim. Senhor Jesus. Amém. E por fim, a cura dos 2 cegos de Jericó, nós desfrutamos. Jesus estava passando, tinha uma multidão lá, e os 2 cegos ficaram sabendo que Jesus estava passando, e eles gritaram. Pois é, Raimundo até desfrutaram. E desfrutou muito bem, quando ele disse: eu posso até tomar um tapa, mas eu vou gritar aqui: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E os demais: cala a boca, silêncio, você não está vendo mais, cala a boca, silêncio. Não incomoda. Provavelmente cego era na beira da estrada tratado como esmolé, como um mendigo, né? As pessoas não davam atenção, né? Mas eles viram a única, na cabeça deles, a única oportunidade de ser salvo. Porque um cara cego, como eu desfrutei, é difícil de reverter a cegueira, né? Sim. Jesus estava passando: Jesus, filho de Davi, Sim. gritando: tenha compaixão de mim, tenha misericórdia de nós. Aí Jesus, muito sensível, numa multidão, todo mundo para lá e para cá, gritando, falando, aquele ouvido espiritual ouviu aqueles 2 cegos, parou e disse assim, 32, 31, mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, parando Jesus, chamou-os e perguntou: que quereis que eu vos faça? Responderam: Senhor, que nos abram os olhos. Condoído, Jesus tocou-lhes os olhos, imediatamente recuperaram a vista e foram seguindo. Ou seja, o clamor, esse grito por socorro, foi ouvido por Jesus. Sim. E Jesus os pôde curar. Não teve vergonha, não teve timidez, mas venceu até mesmo quando os caras mandaram eles se calarem, né? E não olhou para isso, e Jesus foi lá e curou. Então, irmãos, todos nós às vezes podemos ter uma limitação dentro de nós, né? Não é cegueira física, todos aqui enxergam, mas pode ser algo espiritual pela qual nós clamamos por libertação. Verdade. E não deixe de clamar ao Senhor Jesus. Até mesmo um grito no seu interior, nos seus pensamentos aí, Deus consegue ouvir, né? Sim, e clame, porque o Senhor Jesus, mesmo tanta gente clamando, Ele também para te escutar. Verdade. E você pode ser curado, salvo e liberto desta cegueira, né? Desta limitação que tem. Verdade. Jesus é o Senhor. Amém.